Olá, gente! Novamente estou aqui, dando continuidade aí sobre gêneros textuais. Gente, você já se deu conta de várias formas, né, de comunicação que nós, né, passamos no nosso dia a dia, né, situações comunicacionais, né, que nós passamos durante o nosso dia a dia, né? Então, vocês já se deram conta dessa infinidade de situações em que nós passamos no nosso dia a dia? Então, todos eles são inseridos aí os gêneros textuais. Até o momento em que eu converso com alguém, né, eu estou dialogando, e esse diálogo já entra aí dentro da minha narração, por exemplo. Né? Bem que no meu material, a gente tem assim, a necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o outro, né, é muito grande. E a partir desse tipo de fenômeno surgiram os gêneros textuais. Os gêneros textuais não podem ser numerados, visto que variam muito e adaptam-se às necessidades dos falantes. Mesmo que não possa contá-los, é possível observar que eles possuem peculiaridades que nos permitem identificá-los e reconhecê-los, entre tantos outros gêneros. Entre as características dos gêneros textuais estão a apresentação de tipos estáveis de enunciados, além de estrutura e conteúdos temáticos que facilitam sua definição. Então, nós podemos estar diariamente perante vários, né, tipos aí de gêneros textuais. A notícia, o artigo, né, a receita culinária, a bula de remédio. Eu posso estar aí pedindo para alguém pode propor para mim escrever uma resenha, um resumo. Né? Então, são infinidades de gêneros textuais em que eu posso aí me encontrar. Né? Aqui, gente, ainda tem vários exemplos de gêneros textuais. Né? No outro vídeo eu comentei, vou comentar novamente com vocês. Então, alguns exemplos. O artigo, né? A crônica, o conto literário, a reportagem, a notícia, o e-mail, a carta, o relatório, o resumo, a resenha, a biografia, o diário, a fábula, o ofício, o poema, a piada, e assim são infinitos gêneros textuais. E hoje, gente, aqui nessa parte 2 do vídeo, eu quero dar uma menção bem maior a um gênero textual muito importante e que nós devemos usá-lo dentro da sala de aula ali com os nossos pequenininhos, que é o poema, a poesia, tá? Então, esse segundo momento, nós vamos nos dedicar aí à questão da poesia, tá, gente? O que é poesia? Não existe uma definição concreta sobre a poesia, né? Por quê? Porque a poesia ela é sentimento, poesia é ser, poesia é natureza, poesia é amor. No momento em que eu escrevo ou que eu leio uma poesia, gente, um poema, né? É um momento aí praticamente de transição, né? Se eu estou triste, eu posso ficar feliz. Se eu estou feliz, eu posso ficar triste. Então, geralmente o poema ele vai mexer realmente conosco, lá no nosso íntimo. Claro, isso se eu lê-lo de forma correta, né? Não entendi o que eu estou lendo sobre o poema, o que eu tenho que fazer? Reler. Até que esse poema possa ter o quê? Algo significante, né? Algo de significante para mim. Então, há pessoas que adotam um poema para a sua vida, né? Ele sempre está lá escrevendo, sempre está lendo o poema. Há outras pessoas que, né, deixam passar despercebido. Então, vai de cada, né, ser humano. Eu, particularmente, amo muito o poema. Por quê? Porque o poema ele traduz toda, né, todo um sentimento, né, como se a pessoa se entregasse nesse momento da escrita, tá? Será que todos nós podemos ser poetas, gente? Sim, todos nós podemos ser poetas. Ou eu posso, de repente, ter um poeta aí, é, um poeta que eu gosto muito, que eu aprecie, né? Tenho vários, Vinícius de Moraes,
Cora Coralina, eu tenho aí, nós temos vários, que eu sou péssima com nomes, tá, gente? A gente tem o Gonçalves Dias, né? Então, são vários representantes aí da nossa poesia brasileira, até mesmo poetas estrangeiros, né? Nós temos aí o William Shakespeare, que é um grande poeta aí europeu. Então, todos nós temos, de certa forma, isso para quem realmente aprecia a poesia, tem o seu poeta preferido, né? E a gente sabe que os poemas, gente, eles têm vários temas, né? Há poemas de desgosto, há poemas de amor, poemas de ódio, né? Os poemas, eles geralmente não são os eróticos, né? Não são aqueles poemas só que tem que falar de amor, de liberdade, de paz. Não, ele também pode ser o quê, gente? Falar de rancor, de tristeza, né? Um momento que a pessoa está sofrendo muito, né? Então, cada poeta, ele se inspira da forma como ele quer, né? E realmente é algo maravilhoso, porque de dentro dele sai todas essas palavras e o poema, né, emociona, né? Quando realmente é um poema maravilhoso, a gente se emociona de forma, né, exacerbada, ok? E aqui no meu material, gente, tem assim: a poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário, denominado lírico, né? Então, por que é lírico? Porque fala de sentimentos, sejam eles o que, gente? Positivos ou negativos, tá? Ela combina palavras, significados e qualidades estéticas. Nela prevalece a estética da língua sobre o conteúdo, de forma que utiliza de diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos, né, gente? Então, toda palavra que é lançada no poema, ela tem um significado, né? E a partir do momento em que eu não sei o significado dessas palavras, eu tenho que fazer a pesquisa. Por quê, gente? Para que o poema ele fique de melhor forma de compreensão. Será que eu tenho que trabalhar o poema com os meus alunos? Sim, né, gente? Então, a tendência é, a partir do momento em que eu não gosto desse tipo de texto, dificilmente eu vou trabalhar, né? Mas aí a gente tem que mudar esse tipo de concepção, tá? O aluno ele precisa entrar em contato com esse tipo de texto, né? Ele precisa entender, né, o que é um poema, tá? Gente, a poesia ou poema, que são basicamente a mesma coisa, né? Ora eu falo poesia, ora eu falo poema, eles têm uma divisão aí, tá? Até inclusivamente a questão estética do poema. É diferente de um texto aí, um texto escrito como um conto, como uma novela, né? Eu chamo aí de texto em prosa, tá? Então, o texto em prosa, ele é diferente do texto poético. Em primeira forma, né, essa estética desse poema, ele é diferente porque o primeiro passo ele é centralizado, né? A gente percebe que há essa centralização do poema, diferente aí desse poema em prosa, que começa onde, gente? Desde o primeiro, né, perto ali da margem, a gente separa um pouquinho, começa com letra maiúscula, você percebe que o em prosa, ele vai até a extensão da linha completa. E o poético não, gente, ele é o quê? Centralizado, tá? Cada linha, né, de poema que eu vou construindo ou que eu vou lendo, se chama de, cada linha eu vou chamar aí de verso, tá? Então, eu não digo assim, a palavra aí, sedução, está na linha 2. Não, eu não falo dessa forma. Eu vou falar como está está aí no verso 2, tá? Então, cada linha é representada por um verso. E cada grupo de versos, né, que geralmente o poema ele trabalha 4 versos, por exemplo, pula uma linha, já vem aí outro grupo de versos, né? Então, esses grupos de versos são chamados de estrofes, tá? Então, quando você tem contato aí com o poema, você percebe isso aí de forma bem prática. Por quê? Porque geralmente vai pular uma linha entre uma estrofe e outra, tá? Então, esses versos, gente, eles são agrupados e nós chamamos aí de
estrofes, tá? As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada. Por isso, a preocupação com a estética, a métrica e a rima. Então, basicamente, o poema, gente, ela tem rima. O que é rima? É aquelas palavras quando elas começam o quê? Se combinar. Oração com afeição, né? Com libertação. Então, você percebe que esse tipo fonético, né? Eles são iguais. Isso eu chamo de rima, né? E há aqueles poemas também que não necessitam basicamente de rimas, né? Quando ele é rimado, gente, eu chamo de versos livres, tá? Quando esse poema ele é rimado. Quando ele não é, né? Então, existe N exemplos aí de poesias que não são rimadas. Isso eu vou chamar de versos brancos, tá? Que não necessariamente vai precisar dessa rima. Ok, gente? A poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. A voz que manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor, ele é chamado de eu lírico. Então, no momento que eu tenho aí o contato com o poema, gente, eu preciso descobrir qual é o eu lírico desse poema, ou seja, qual é a voz que fala no poema, o que esse poeta ele quis, qual foi a sua mensagem central, né? O que realmente ele quis passar, né, na questão das suas mensagens, né? Isso eu chamo de eu lírico, tá? Gente, nós temos aí algumas formas poéticas, tá? Nós temos a dístico, que é chamado de poema de 2 versos. Então, quando tiver aí somente 2 versos, eu vou chamar de dístico. Eu tenho décima, que são poemas de 10 versos, tá? Eu tenho o soneto, que é chamado de é um poema de 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, tá? E eu tenho o ode, que é o poema de exaltação, tá? Então, essa aí é a divisão das formas poéticas, tá bom? Quais são os principais tipos de poesia, gente? Então, a poesia ela pode ser dividida em 3 gêneros. Quais são eles? Eu tenho primeiro a poesia lírica, né? Então, o que essa poesia lírica vai me traduzir? Ela pode ser traduzida como uma maneira de expressar sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. Então, tudo que é lírico, gente, é ligado a essa questão o quê? Essa questão de sentimental, né? Quando eu falo de amor, quando eu falo de ódio, quando eu falo de rancor, quando eu falo, né? Tudo relacionado aí à questão de inquietação, né? Então, tudo que vem da alma vem ser aí essa característica lírica, tá? Poesia épica, gente, é marcada pela objetividade, onde são narrados os fatos considerados importantes para o poeta. Então, geralmente, o poeta, quando ele vai desenvolver aí seu texto, gente, ele não. Muitos deles não falam dessa questão sentimental, dessa questão lírica. Eles se falam muito da questão de quê? De momentos históricos, tá? Se você perceber aí, tem um representante brasileiro que é o Álvaro de Azevedo, faz parte aí, eu creio que é do romantismo, ele usa muito essa questão histórica para citar os seus textos, né? Então, geralmente ele vai fazer parte aí da poesia épica, tá? Que vai falar de toda uma época, né? De todo um momento histórico. Por último, nós temos a poesia dramática, né? Ela tem como característica a subjetividade e objetividade como a opinião do poeta, né? Então, diferentemente ali dos textos dramáticos, que nós falamos um pouquinho sobre teatro, aqui o autor ele cita tanto a subjetividade como a objetividade, né? O que é subjetividade, gente? Tudo ligado a algo que eu não vejo, né? Algo relacionado ao eu interior, né? Então, características subjetivas. Ela é bondosa, né? Ela é compreensiva, ela às vezes é um tanto esperta, né? Então, eu estou falando do eu, né? Da forma como alguém ou a forma de como eu me senti, né? Então, fala de sentimentos é subjetividade, né? Algo objetivo é o que eu vejo na minha frente, é algo concreto, né? Então, características aí objetivas. Ela é alta, é magra, forte, ou ela é baixa, né?
ou é morena, né? Ou é ruiva. Então, essas características aí objetivas, tudo que é objetivo, gente, é o quê? É algo que eu vejo claramente. O subjetivo é algo escondido, né? Eu costumo dizer que a objetividade é externo e a subjetividade ela já passa a ser o que, gente? Interno, né? Então, tudo relacionado a sentimentos. E essa poesia dramática, ela vai permear aí essas duas formas, tanto objetiva como subjetivas. Ok, gente? Então, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui, mais um pouquinho sobre a poesia lírica. Entre os gêneros da poesia, o mais aplicado está o lírico. A subjetividade é a característica principal desse gênero poético. Nele, o poeta oferece, por meio do pensamento, a sua visão social de mundo, sua realidade, e expressa os sentimentos com atenção à estética, técnica e métrica, tá? A maioria dos textos líricos está escrito em verso. Além da subjetividade, as características do gênero lírico são estética apurada, linguagem elaborada, atenção à forma, ou seja, é uma disciplina estrutural. Então, na poesia lírica, ele se preocupa com o quê, gente? Com o que seu lírico está falando, né? A voz que fala no poema. Mas também ele vai se preocupar com a questão que, gente, estética, né? Que tipos de palavras eu estou lançando? Eu tenho que ter cuidado aí com as palavras que eu vou colocar. Será se esse português que eu estou lançando é um português formal? Sim. Né? Eu preciso entender que nas minhas poesias eu tenho que usar esse português formal. Há poetas que brincam com as palavras? Sim, gente. Né? Há poetas que, de repente, solta até uma palavrinha aí que seja informal. Não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque ele tem essa licença em brincar com essas palavras, tá? Vamos aí, gente. Eu vou ler aqui um soneto de contrição para vocês, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre essa questão aí lírica, por quê? Porque é um dos poemas mais usados, né? Os poetas, eles trabalham nessa questão lírica. Lembrando que pode ser tanto negativo como positivo os tipos de sentimentos retratados dentro dessa poesia, tá? Soneto de contrição. Gente, eu não gravei porque ele é grande, né? O soneto ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Então, eu sou péssima para fazer tipo de decoração, tá? Então, eu vou ler para vocês. Eu te amo, Maria. Eu te amo tanto que o meu peito me dói como uma doença. E quanto mais me seja a dor imensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto, ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, berçando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino e sentir calma. E em uma calma tão feita de humildade, que tão mais te soubesse pertencida, menos seria eterno em tua vida. Então você percebe, gente, que essa não tem nem aqui o nome do autor, né? Eu creio que deve ser sem autoria. Você percebe que ele é muito ligado à questão que, gente, lírica, né? O que esse eu lírico ele está sentindo aí nesse momento, né? De certa forma, esse amor está o que, gente? O sufocando, está fazendo, de certa forma, mal para ele, né? Então, esse amor, ele é tão grande quando ele fala assim, ó, eu te amo, Maria, eu te amo tanto que o meu peito me dói como em doença. Então, você percebe um sofrimento, né? Do, do eu lírico com relação aí à personagem Maria. Então, você percebe, gente, que o poema ele é algo maravilhoso, é esplêndido. Né? Então, a gente, se você for pesquisar aí, existe N poesias, né? Muitos poemas. Nós temos aí uma grande representante do nosso estado de Goiás, que é Cora Coralina, né? Viveu mais de 100 anos e presta muita homenagem ao estado dela faz poesias, né, também líricas, falando do amor. Então, são muitos representantes que nós temos. Raquel de Queiroz, né?
nós temos aí Vinícius de Moraes, né? Então, são muitos poetas brasileiros. Inclusive, aqui tem alguns exemplos de poetas brasileiros modernos e contemporâneos, tá? Nós temos vários. Primeiro, Carlos Drummond de Andrade, tá? Nós temos aí também Clarice Lispector, que é uma poetisa que ela merece muito reconhecimento por essa poesia dela ser altamente psicológica, tá? Nós temos Adélia Prado, temos Cora Coralina, olha só, nasceu em 1889, morreu em 1985, né? Então viveu bastante. Eu tenho Hilda Ilst, né, que mesmo com esse nome, ela é uma representante brasileira. Cecília Meirelles, né, que a Cecília Meirelles, gente, ela é muito ligada à questão de quê? Da infantilidade, tá? Então, os poemas de Cecília geralmente são infantis e são lindos demais, né? Manuel Bandeira, também é um grande representante, né, da poesia brasileira. Manuel de Barros, né? Todos, a maioria falecidos, tá, gente? Eu tenho Ferreira Goulart, que é meu conterrâneo, né? Ferreira Goulart é maranhense, maravilhoso também. Eu tenho Vinícius de Moraes, né? Eu gosto muito de Vinícius, né? Porque ele foi o precursor da bossa nova no Brasil e a temática dele, gente, de Vinícius de Moraes, é o amor e o erotismo. Então, quando a gente lê as poesias de Vinícius, né? A gente sente, né? A forma como esse autor ele coloca o seu eu lírico, às vezes é mantido com muito sofrimento, né? Às vezes ele participa de amores impossíveis. Então, Vinícius de Moraes aí merece toda a minha homenagem. Eu tenho o Mário Quintana, também, que é um grande representante brasileiro. Raul Pop, tá? Temos Paulo Leminski. Paulo Leminski também ele gosta muito dessa questão da poesia infantil. Tá? Tenho João Cabral de Melo Neto. Tenho aí também Jorge de Lima. Ariano Suassuna, que é maravilhoso, morreu aí recentemente, né? E muitos outros, né? Então, eu dei aqui só apenas alguns exemplos para vocês, né? E aí no meu campo de pesquisa aqui, tá bom? Então, gente, nesse segundo momento, a gente deu menção aí a um gênero textual que é a poesia. Então, que atividade eu quero que vocês façam? Vocês vão criar para mim, gente, uma espécie de painel poético, tá? Esse trabalho ele vai valer 2 pontos. Como assim, professora? Como é que eu vou criar esse painel poético? Você vai pegar aí, de repente, ou uma cartolina, ou um papel cartão, né? O importante é que seja assim de mais, né, gente? E que você possa juntar e fazer um painel. Professora, eu posso pegar só uma cartolina e fazer? Depende de você. Se você quer caprichar, você coloca mais uma, né, cartolina junta. O importante é fazer aquele painel, né? Então, você vai, dentro desse painel, gente, colocar várias poesias do gosto de vocês. Professora, essas poesias podem ser pesquisadas? Podem. Professora, eu posso criar essa poesia? Pode. Né? Então, da sua autoria, você vai assinar embaixo. Tá? O importante é você fazer esse painel muito bonito. Tem uns que vão fazer com certeza coloridos, outros vão fazer de forma mais, né, mais simples, né? Então vai depender de cada aluno a forma como ele vai realizar esse painel. Eu sei que vocês podem colar, né, algumas figuras. Vocês podem fazer, gente, da forma como vocês querem. O importante é esse painel conter aí várias poesias. Professora, somente uma poesia? Não, gente. Pode colocar 3, 4, 5 poesias, tá? O importante é você buscar aí a sua temática. Né? Geralmente, como ela é ligada muito à questão lírica, com certeza haverá muitos alunos que farão sobre o amor, a saudade, a alegria, a felicidade, ódio, rancor. Né? Então, você que vai escolher a forma como você vai fazer o seu painel. Tá? Depois de feito esse painel, gente, com cartolina ou papel cartão, e você que escolhe a cor, né? Você vai colocar aí bem em cima o nome poesia, tá bom, gente? E vão se identificar, tá? Coloque o nome de vocês de forma que dê para eu olhar. Por quê? Porque você vai tirar foto desse painel, né? Você vai tirar fotos dele e vai enviar para o meu e-mail, tá?
Lembrando que meu e-mail aí é nildeviva@gmail.com, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem conversar aí com a Marcele, né? E a Marcele passa para mim todas as dúvidas, tá? O importante é a confecção desse painel. E vocês vão retirar fotos e enviar para o e-mail, tá? E esse trabalho ele é muito importante e faz parte aí da nossa N2. Combinado então, gente? Vou enviar para ela lá tudo por escrito, tá? E aí, com certeza, sairá um ótimo trabalho. Conto aí com a participação de vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo e assistam aí tanto o vídeo 1 como o vídeo 2, que fazem parte aí da nossa aula sobre gêneros sexuais. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima, gente. Até mais.